Então veja, da mesma forma que nós somos corpo, alma e espírito, mas você não consegue dividir, separar essas três partes, né? Que nossa composição. Isso é algo didático, é utilizado para que a gente possa compreender. Eu vou agora falar a respeito das funções do espírito, das funções da alma, das funções do corpo, que são também didáticas, né? São nomes que a gente dá para funções delas. Então, o espírito, nós dizemos de uma forma didática que ele tem três funções: a intuição, a consciência e a comunhão. Então, através do espírito, nós temos essas três faculdades: intuição, consciência e comunhão com Deus. Então veja, intuição, irmão, eu sei que a gente é muito comum, né? E a gente acha às vezes até que é uma crendice, o tal do sexto sentido, né? Talvez mulher tenha mais facilidade em entender esse termo, né? Mas é uma das formas também que a gente fala a respeito da intuição. A intuição, ele é um saber que não tem origem na sua mente. Você, eu acho que é tal coisa, né? Mas por que você acha? Não sei. Eu só acho que é assim, né? Tem um personagem de filme lá no Brasil. Não sei, só sei que é assim. Não sei porquê. Não tenho algo que vem da minha mente, né? Então a gente chama isso de intuição. Então, quando isso acontece, nós entendemos que é o nosso espírito trazendo esse conhecer que não é oriundo, não provém da sua mente. Como eu falei, viver no espírito não é a anulação da sua mente, mas a sua mente ela é usada para interpretar aquilo que o teu espírito está sinalizando. E como eu falei, o nosso único indicador fiel hoje dentro de nós é o nosso espírito. Então nós precisamos entender, e qual que é o problema muitas vezes? Às vezes a nossa mente que não é exercitada, ela tem muita dificuldade para discernir o que é essa intuição. Então muitas vezes você intuiu algo, né? Você acha que Deus te sinalizou para uma coisa, e aí você foi lá e fez errado. Então meu espírito estava errado? Não, o espírito nunca erra, irmãos. Mas o problema é que você interpretou aquela intuição talvez de forma errada, né? Pastor, então como é que eu vou saber? Isso é pela experimentação, né? Tem um versículo que eu não coloquei aqui, que diz o seguinte, que a Bíblia fala que o alimento sólido é para aqueles que são maduros na fé, aos quais pelo exercício sabem discernir não apenas o bem quanto o mal. Então o apóstolo Paulo fala que quem que é maduro na fé? É aquele que sabe discernir a voz, aquele que consegue entender o que o seu espírito está falando, né? Depois eu dou a referência para vocês desse versículo. Então a intuição, a função do espírito, a primeira delas, né? De uma forma didática falando, é intuir, é você saber de coisas que a sua mente não sabe, né? Como eu falei, quando nós nos movemos no sobrenatural, você não vai conseguir, você não precisa, você não deve querer entender todas as coisas, vai ser impossível. O dia que você entender todas as coisas, você se colocou no mesmo nível que Deus. Então, a única maneira de você se mover naquilo que é sobrenatural é você se lançar nelas, mesmo sem entendimento. E tem coisas que não vão ter lógica. Se você raciocinou e tem uma lógica por trás, então já não é mais intuição, é fruto de um processo mental. Mas a intuição do Espírito é um saber que ele não é fruto de lógica. Você não sabe por que você está pensando aquilo, você não tem uma circunstância te indicando aquilo, mas você quer fazer aquilo, né? Você faz aquilo, né? Tem um testemunho de um irmão, aliás, não sei se é testemunho ou se é história, eu acho que foi verídico, mas não posso confirmar a fonte, então não posso dizer com toda certeza que isso aconteceu de verdade. Mas que esse irmão foi um visitante na igreja, e como a gente recebe os visitantes, foi lá abraçar tal, ele sentiu, ao invés de abraçar, ir lá e dar um tapa na nuca dele, né? O famoso lá no Brasil pedala Robinho, né? Ele já ouviu? Aí dá um pá
um tapa na nuca do cara, né? E, bem, logicamente, se nós formos analisar isso, não tem sentido nenhum alguém fazer isso, né? Não tem razão, muito pelo contrário, né? Dependendo do cara, se fosse um cara tipo o Ronaldo, correr o risco de apanhar, né? Se fosse um cara grandão, tipo o Ronaldo, né? Enfim, ele foi lá e fez, sentiu essa intuição, esse saber que ele deveria fazer isso. A mente dele interpretou isso do Espírito e ele fez. Diz que o cara, quando levou o tapa, começou a chorar convulsivamente, né? Mas o tapa não tinha sido tão doído assim, né? O cara era meio que um marmanjo mesmo, a ponto do cara fazer isso, né? E aí o pessoal tentando entender e outros já repreendendo o irmão por ter feito aquilo, né? E aí esse cara chorando, né? Que tinha levado o tapa na nuca, né? Foi explicar, não, gente. Eu falei, ó, se é verdadeiro mesmo esse negócio de Deus, tá? Eu vou pensar numa coisa aqui que seria impossível alguém fazer. Vai vir alguém aqui e vai me dar um tapa na nuca, né? E assim aconteceu, né? Foi uma prova que ele tinha feito, se Deus existia mesmo, se aquilo que os crentes ali, né? Ele pensou na coisa mais improvável de todas, né? Então agora veja, é óbvio que isso não foi quem fez isso, né? Se fez mesmo, se é uma história verídica, não foi fruto de uma obediência à mente, mas sim foi um fruto de uma obediência àquilo que é do Espírito, né? E geralmente, irmãos, as coisas do Espírito não vão ter explicação para as nossas mentes. Às vezes Deus é bondoso e Ele vai te explicar depois que você fez, não antes. Porque se Deus te explica antes, você raciocina. Não, mais do que isso, a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Então você tem que acreditar. Se eu te convenci, você não acreditou mais, você mesmo chegou à conclusão que tinha que fazer aquilo. Então o padrão de Deus é a fé. Então Ele tem que falar e você tem que confiar nele, que o que Ele está mandando você fazer é o certo. Se Ele te explica a razão, aí não é mais fé. Então muitas vezes eu obedeço, e aí depois Deus tem misericórdia de mim e explica, olha, eu mandei você fazer isso. Ou eu mesmo olho, entendi agora por que eu fiz assim, assado. Mas nunca antes, porque aí você deixou de andar por fé. Você está andando com base no seu raciocínio. Aliás, mais do que isso, você está andando, quando você anda pelo seu raciocínio, você está baseando o quê? Qual que é o nosso raciocínio? O que é certo e o que é errado. O que é bem e o que é mal. Conhecimento do bem e do mal. Lembra daquela árvore lá do jardim? Qual que era a árvore que Adão não podia comer? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Então todas as vezes que nós andamos com base do nosso ponto de vista, o que é bem e o que é mal, nós estamos andando com base na árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor não quer que esse seja o nosso parâmetro. Toda vez que nós racionalizamos a atitude e nós decidimos o que é certo e o que é errado, e convenhamos, né? O nosso padrão de certo e errado é um lixo. Fala a verdade. É lixo, né? Eu me lembro que eu fui fazer, ainda era líder de célula, foi uma visitante, uma senhora, e eu estava explicando sobre a graça de Deus, né? E falando da graça, e ela falou assim, eu entendi, mas peraí, se um assassino lá no presídio, ele aceitar Jesus, você quer me dizer então que ele vai ser salvo? Né? Então eu fico pensando, o nosso padrão de justiça é ridículo. Aquilo que nós julgamos que somos certos, né? Lá em Isaías fala que a justiça do homem, para Deus, ela é um trapo de imundície, de tão falha, né? A nossa percepção é muito pequena, é muito tacanha, perto do que é o padrão de Deus mesmo. Então quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Quem somos nós para saber a verdade das coisas, né? O irmão estava falando, eu falei isso para ciclano porque era verdade. Eu falei, é a sua verdade. Você toma muito cuidado, porque para não tomar a sua verdade como a verdade das coisas. Aliás, é muito comum, né, a gente chegar para falar, eu tenho que falar umas verdades para o fulano, né? E a gente acha que nós somos, até um termo, né? Somos os donos da verdade. Muito cuidado, porque a verdade é o que a palavra de Deus diz. Quando você falar, eu vou falar para aquele irmão umas verdades, sabe o que você tinha que falar para ele? Em vez de falar, você fez errado, você fez isso, você fez, não podia ter feito, não.
Sabe qual que é a verdade que você tem que falar para o irmão? É a verdade na Bíblia: você é nascido de novo. Você tem uma natureza regenerada. A sua atitude não combina com o que você fez, porque você é príncipe de Deus, porque você é agora filho. Não combina com filho fazer isso que você fez. Essa é a verdade que precisa ser dita. Amém? Sabe, nós temos que exercitar isso. Mas então, a verdade que nós temos que depender não é a verdade que é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, daquilo que nós julgamos como certo ou errado, mas aquilo que o nosso espírito diz que é certo ou errado. O espírito é a árvore da vida. Você sabe, Deus no jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. A Bíblia fala, e essa árvore da vida, interessante que você olha lá em Apocalipse, a árvore da vida está lá na Jerusalém celestial, porque Deus quer que nós venhamos colocar da vida dele dentro de nós. Quando Deus coloca o seu espírito em nós, eu entendo que naquela representação para Adão e Eva era a própria árvore da vida, onde eles iam introjetar a Deus e depender da árvore da vida, depender de Deus. Então, quando nós dependemos do espírito, nós estamos andando pelo caminho da árvore da vida e não pelo caminho do conhecimento do bem e do mal. Então, a intuição é esse saber que provém do espírito e não da nossa mente, né? Lá em Marcos 2:8, alguém abriu aí? Fala a respeito de Jesus, que ele sabia o que as pessoas arrazoavam, né? Olha aqui, Marcos 2:8. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Eu abri Mateus, era Marcos, perdão, irmãos. Alguém achou aí, Marcos? Jesus conhecendo aonde na sua mente? Jesus conhecendo no seu espírito, que estavam arrazoando contra ele. Então Jesus, ele é alguém que fluiu plenamente na dependência do espírito. Veja, Deus, a Bíblia fala que Jesus, ele abriu mão de sua glória para que ele viesse como homem. Então Jesus, ele abriu mão de alguns atributos celestiais. Por exemplo, Jesus não era onipresente, ele precisava estar em um lugar de cada vez. Jesus não era onipotente, ele não tinha todo o poder. Jesus não era onisciente, ele não sabia o que passava na mente das pessoas, porque se fosse assim era muito fácil, falar, Deus ele veio, mas se ele não abriu mão dos seus atributos, foi muito fácil ele vencer o pecado, muito fácil vencer a carne. Mas a Bíblia fala que Jesus se despiu da sua glória, ele se despiu de todos os atributos de Deus, e ele foi alguém que dependeu e viveu no Espírito. Então aquilo que Jesus viveu, nós podemos viver. Jesus teve que abrir, eu provo para você que Jesus abriu mão de sua glória, porque se ele não vivesse aqui como homem, ele jamais poderia falar que nós conseguiríamos fazer obras maiores que ele. Como que nós vamos conseguir fazer obras maiores do que Deus? Ele está se referindo às obras enquanto ele esteve na carne, vivendo como homem, sujeito às mesmas tentações que nós, como diz a Bíblia. Então Jesus, ele não tinha onisciência, mas ele dependia do Espírito, e o Espírito podia revelar as coisas para ele. Sim, está ao alcance de todos nós, mas isso é mover no sobrenatural. Então o primeiro passo para você mover no sobrenatural é você entender onde é que o sobrenatural se move, que é no ambiente do nosso espírito. Então Jesus, ele tinha essa percepção, ele sabia no seu espírito que as pessoas que eles estavam arrazoando contra ele. O que mais? Como que a intuição se manifesta? Através da restrição e do constrangimento. Olha em Atos 20, verso 22. Olha lá, o apóstolo Paulo, né? E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, está na minha versão, vou a Jerusalém. Mas é melhor essa versão, é compelido, ou seja, algo estava constrangendo ele para fazer isso. E aliás, você vai ver em muitas situações na Bíblia em que o Espírito Santo constrangeu, né? Compeliu aqueles homens a fazer tal coisa. Na intuição é isso. Sabe, às vezes você toma uma decisão
falar, eu vou fazer tal coisa, né? Mas parece que algo dentro de você está te constrangendo, não faz. Não, mas aí você vai usar a mente, né? Você corre para a sua mente e fala, não, mas eu estou olhando aqui, não tem nada errado, né? Você checa, você fala, não, eu vou fazer, mas algo não faz. Mas não tem, aí você para, você pensa de novo, você raciocina, você pensa nas possibilidades e tal, e não faz, e você vai lá e faz. O que acontece? Dá errado. Essa é a intuição do Espírito. Essa é a maneira como o Espírito fala conosco. Aliás, tem um verso na Bíblia que fala assim: seja a paz de Cristo, né, o juiz dos vossos corações. Ou seja, você sabe que o modus normal da vida cristã tem que ser uma vida de paz. O normal nosso estado normal de espírito tem que ser paz. E aí, como que Deus fala conosco? Ele tira a paz. Então, algo está restringindo, né? E a Bíblia fala que seja um juízo. O que quando um juiz de futebol apita, né? Todo mundo olha para ele para saber qual que é o gesto, né? O que ele vai indicar. Então, quando Deus te tira a paz, o que deveria ser? Espera aí, vou parar o que eu estou fazendo. Vou me voltar para o meu espírito, entender o que Deus quer me dizer com isso. Né? Para onde que o Espírito está me compelindo, o que ele está restringindo, o que ele quer dizer com isso. Então, a intuição se manifesta dessa forma, através do constrangimento, ou através da paz. Né? Eu estou fazendo algo, parece que parece que estão as coisas todas erradas, mas você sente uma paz interior naquilo que você está fazendo. Né? Não, eu sinto paz nisso aqui que eu estou fazendo. Mas pode dar errado. Não, mas eu estou em paz. E você vai, a intuição, o Espírito, ele está o tempo inteiro emitindo sinais para a gente. Muita gente às vezes fala comigo, pastor, eu queria... Deus, a pessoa geralmente fala assim, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Eu falo, não, é diferente. Você não sabe ouvir a Deus, porque Deus o tempo inteiro está falando conosco, mas nós não sabemos às vezes interpretar os sinais, ou como essa questão da paz, né? Se você pegar, por exemplo, um lago de águas paradas e você joga uma pedrinha lá no meio, você consegue ver as ondas de água, né? Chegando até as margens, né? Agora, se você chega num mar agitado e joga uma pedra, você consegue enxergar alguma coisa? Então, muitas vezes, né, nós somos esse mar agitado, né? Então, por isso que a Bíblia é tão veemente, contrária à ansiedade, porque a ansiedade nos impede de poder escutar a Deus, né? A falta da paz de espírito nos impede de ter comunhão e ouvir e perceber as coisas de Deus. E se você vê como que é o nosso mundo hoje, né? Hiperconectado, o tempo inteiro a gente está fazendo alguma coisa. Isso tudo nos impede de ouvir a voz de Deus. Por isso nós temos que dar valor, né? Muito interessante que os crentes sempre, né, meditavam na palavra, né? Tinham o tempo que a gente chama tempo de solitude com Deus. Porque nesses momentos nós conseguimos aquietar a nossa alma e abrimos espaço para ter essa percepção que como essa pedrinha que é jogada lá no meio do lago, né? E você consegue ouvir a sutil voz do Espírito, né? O Espírito Santo, ele é sutil, irmãos. Às vezes ele fala de uma forma muito, muito singular, muito sutil. E é claro, à medida que você vai aprendendo a ouvi-lo, você começa a perceber mais rápido os sinais. Mas muitas vezes, né, na maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, ele fala o tempo todo, mas passa despercebido para nós, né? Há uma diferença, irmãos, entre conhecer e entender, né? O conhecer é do espírito, o entender é da mente, né? A intuição é o conhecer, mas o conhecer não tem nada a ver com entender. E aí, como eu falei, muitas vezes nós não vamos entender antes da situação, ou às vezes até mesmo depois da situação, talvez só lá na eternidade que você vai entender por que Deus mandou você fazer determinada coisa. Mas é muita pretensão nossa e é muita perca de tempo
você querer entender. Tem coisas que você não vai entender. Eu falei, eu não entendo de aerodinâmica, mas eu entro num avião e usufruo dessa tecnologia, né? Eu exerço minha fé que o negócio vai dar tudo certo, né? Imagina se eu precisasse entender como que funciona para que eu pudesse me beneficiar dessa tecnologia, né? E da mesma... Nunca mais. Para você usar o seu smartphone, para você dirigir o seu carro, para tudo, irmão. Usar um micro-ondas. Você não precisa entender, você simplesmente confia. Então, da mesma forma são as coisas do Espírito, né? Muitas vezes elas não têm explicação, não têm o entender, mas a intuição é só o conhecer. E o conhecimento da intuição é o que é chamado na Bíblia de revelação, né? Eu sei que quem é crente aí, vem das igrejas mais tradicionais, pentecostais e carismáticas do Brasil. Revelação é quando aquela irmãzinha chega lá e fala, eis que vos digo, servo meu, e assim, né? Não deixa de ser um discernimento de algo do Espírito, né? Mas a revelação ela é muito mais do que isso. Revelação é quando você tem, quando você recebe esse sinal no seu espírito, essa intuição, e a sua mente consegue detectar ela, né? Então você teve revelação a respeito de alguma coisa, né? Você intuiu e a sua mente discerniu que era uma direção da parte de Deus, né? Então você teve uma revelação de Deus, né? Seja para fazer alguma coisa, seja para não fazer, seja para tomar uma decisão, etc. e tal. Irmãos, o Espírito, o tempo inteiro, ele está mandando sinais para nós, né? O nosso pastor também conta uma história que ele estava uma vez conversando com uma pessoa na calçada, e conversando, de repente, espera um pouquinho aqui, dá um passo para lá. Aí os dois deram um passo aqui para o lado. Aí nisso, 1 minuto depois, passou um caminhão numa poça d'água e varreu aquela água onde eles estavam, e não onde eles acabaram de se mover, né? Eles ficaram secos, né? E ele fala, né, que olha, eu senti de Deus que não era porque era para a gente andar, para não tomar esse banho. O cara, que isso? Foi só uma coincidência. Ele falou, meu Deus, ele se importa com os mínimos detalhes da minha vida, né? Essa é a perfeição do Deus que é onipresente, né? Ele consegue tratar com a gente no nível individual, com as suas menores questões. O Senhor, ele consegue tratar com você, e pode ter certeza que é um Deus que ele zela e tem todo o interesse das mínimas coisas, né? Coisas tão pequenas, às vezes eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida, né? De coisas que não precisavam, né? Não eram nada relevantes, né? E eu sei que tem pessoas que, aliás, a desculpa dos ímpios é essa: não vou incomodar Deus com meus problemas tão pequenininhos aqui, né? Já vi muita gente falar isso, né? Deixa Deus se preocupar com a Segunda Guerra, com a Terceira Guerra Mundial, com a fome na África, não é comigo, quem, né? Mas Deus, ele é um Deus que mostra o seu amor através da importância que ele dá das pequenas coisas, né? E cuida da gente. Então, o tempo inteiro o Espírito está cuidando e está nos direcionando, impelindo sempre para coisas que são o melhor para nós, né? A vontade de Deus é que a gente se dê bem, que a gente tenha sucesso, que a gente seja bem sucedido em tudo que a gente faz. Para isso, se nós compreendermos esses sinais do Espírito Santo, né, você vai ver que em todos os detalhes o Espírito está cuidando de você. Essa intuição. A consciência já é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Agora, não segundo os critérios da mente, mas segundo um saber, um conhecer que é do Espírito. Então, intuição é a informação que chega, mas a consciência é um julgamento, que não é um julgamento da mente, mas é o julgamento do Espírito. Vamos lá em Romanos 9, uma situação aqui na Bíblia que relata. Olha lá, a minha consciência me confirma onde? No Espírito Santo. Mas aqui no Espírito Santo, não no meu espírito. Mas veja, a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então o Espírito Santo habita onde? No meu espírito. Então quando ele fala, né, que a minha consciência testifica onde? No Espírito Santo, ou seja, no meu espírito. Então
E aqui fala de julgamento, né? Não minto, né? Dando testemunho da minha consciência. Mas a consciência, então, ela é uma função que vem do Espírito. É engraçado que até o ímpio ele tem consciência, né? Mas não é uma consciência que provém da parte de Deus, porque o espírito dele não é um espírito que foi unido ao do Senhor. Mas é interessante que tem pessoas que têm algo tem coisas que pessoas fazem que parece que agride a consciência dela, né? Fala, não, eu não me sinto bem fazendo isso aqui. E você vê, são coisas que às vezes para umas pessoas é totalmente natural, totalmente normal, para outras há uma restrição, há um constrangimento. Isso não é lógica, não adianta você explicar, não adianta você fazer. É uma consciência, algo que vem do seu espírito, né? Atos 17, 16. Aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele julgou um irmão através da sua consciência. Então, o apóstolo Paulo era um pai espiritual, ele plantou muitas igrejas, e aí os irmãos lá tinham uma questão com um dos irmãos que estava tendo problema, e Paulo fala que sem que ele tivesse elementos para poder exercer um julgamento com a sua mente, ele o havia julgado já no seu espírito. A própria consciência, o espírito já tinha ajudado ele a julgar naquela situação, a tomar uma decisão. Então, porque é um julgamento que ele não vem através da mente, mas ele vem através do espírito, né? Quando na Bíblia fala, por exemplo, assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está falando da consciência, sabe? Nós podemos fazer determinadas coisas, mas tem coisas que a minha consciência não permite. Irmãos, isso tem que ser muito cuidadoso na vida cristã, porque, como eu falei, a maneira de Deus tratar, ela é individual com cada um. Então tem coisas que Deus constrange que é para você, mas que não é para certos irmãos. E nós às vezes queremos impor a nossa maneira, aquilo que Deus nos constrange que é para nós, queremos que outro faça da mesma forma. Então nós precisamos ter muito cuidado a respeito disso, porque tem coisas que aparentemente na mente é normal, não tem problema nenhum de você fazer, mas o Espírito não quer que você faça, né? O Espírito na sua consciência há algo, não, isso, apesar de estar tudo bem, não ter problema nenhum, isso aqui eu não devo fazer. E é a forma do Espírito falar conosco, mas ela é no plano individual, e às vezes nós queremos colocar coisas que o Espírito falou para você, querer fazer isso de uma regra para as outras pessoas, né? Quando nós devemos, cada pessoa, o Espírito vai falar de uma forma individual. Então, testificar, confirmar, recusar, acusar, são manifestações da consciência. Novamente, quando isso não, eu estou falando daquilo que vem no Espírito, né? E não que passou por um processo de raciocínio, um processo mental. Frequentemente a consciência condena coisas que a mente aprova. Olha que interessante isso, né? Muitas vezes pela nossa mente, não tem problema eu fazer isso aqui, tá certo, mas não sei, eu acho que eu não devo fazer isso. Mas por quê? Não sei explicar, eu sinto uma restrição, ou seja, o Espírito está, a sua consciência, né, está dizendo que você não deve fazer, ainda que naturalmente não tenha problema nenhum em que você faça aquilo. E a terceira função do Espírito é a comunhão. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito. Como eu falei, Deus é espírito. Então nós nos relacionamos com Deus da forma normal, da forma originária, quando nós nos relacionamos com Deus no nível do espírito. 1 Coríntios 6, verso 17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então eu posso dizer que hoje o nosso espírito é unido com o Espírito do Senhor. Então a forma como nós relacionamos, olha que interessante, irmãos. Como é que eu posso relacionar com Deus, se Deus já está em mim? Já parou para perceber isso? Para pensar a respeito disso? Se Deus habita em mim, como que eu posso me relacionar com alguém que já está em mim?
é quando você se volta para o seu espírito. Por exemplo, eu ando quase que 24 horas do lado da minha esposa, né? Porque nós trabalhamos no ministério juntos, mas eu posso passar o dia inteiro do lado dela e não conversar com ela. Então você pode ter o Espírito Santo em você e não dá a mínima para isso, não se voltar ao Espírito. Então a comunhão é quando você se volta em espírito. Então a função do nosso espírito é comunhão com Deus, é se relacionar com Deus, é a sua parte que contacta a Deus, que tem contato com Deus. Não é a sua mente que tem contato com Deus, não é o seu corpo que tem contato com Ele, mas é o seu espírito quem tem contato com Deus. Quando você quer buscar a Deus, você tem que se voltar para o seu espírito. Já percebeu? Vocês já pararam de perguntar por que quando a gente vai pregar, ter uma reunião, a gente toca um louvor, a gente ora? Porque é a forma da gente buscar o nosso espírito, até invocar a presença de Deus. Mas Deus já está aqui. O problema é que eu não percebi, mas Ele está aqui, né? E às vezes a gente até fala de forma: Senhor, vem Deus, vem aqui, Espírito Santo desce sobre nós. Não, o Espírito Santo já está aqui, mas talvez seja na nossa linguagem o que de chamar a nossa atenção para alguém que já está aqui no ambiente. Isso é perfeitamente normal. A Bíblia conta a história que Jesus estava diante do poço de Betesda, onde as pessoas eram, né, eles criam que os anjos agitavam a água e as pessoas que eram colocadas ali no tanque eram curadas. E a Bíblia fala que Jesus estava do lado de um enfermo, né, e curou um só. Quer dizer, a multidão inteira estava ali e ninguém havia percebido Jesus. Estavam todos preocupados com algo, né, que era da tradição, e não enxergavam a Jesus que estava ali. Então não é que Jesus não está, não é que Jesus não se manifesta, mas você corre o risco de não perceber a presença dele, corre o risco de não perceber a presença do Espírito Santo, porque simplesmente a sua mente não está voltada para a comunhão. Então por isso que a gente sempre procura exercitar, ativar o nosso espírito numa reunião, porque senão você vai fazer as coisas apenas no nível da sua mente, apenas no nível da sua alma, e você não vai conseguir desfrutar daquilo que é genuinamente espiritual. Tudo que Deus faz, Ele faz a partir do nosso espírito, é de dentro para fora, né? Então toda a obra do Senhor, ela é de dentro para fora. É interessante que as coisas que são da carne, elas são de fora para dentro, né? A religião, ela começa por onde? De fora para dentro, né? Então você agora é crente, então peraí, então você tem que se vestir de tal jeito, você tem que fazer isso, algumas até o que você vai comer, você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que mudar a sua maneira de fazer. Mas na verdade a obra genuína de Deus, ela é de dentro para fora, né? Ela começa no seu espírito, e aquilo um dia cedo ou tarde ela vai se manifestar exteriormente, né? E por último, né, nesse tópico comunhão, não procure exercitar a mente, mas exercitar o espírito, né? Que mediante o coração. Será que eu não quis dizer mediante a oração? Não sei. Enfim, nós precisamos buscar a Deus no espírito e não com a nossa mente, né? Então assim, eu durante muito tempo, sem ter o entendimento disso, tentava buscar a Deus na mente, através do raciocínio, mas na verdade Deus, Ele se move no ambiente espiritual. Nós conseguimos viver a vida que Deus quer dentro do ambiente do espírito, não dentro do ambiente da nossa mente. Alguma pergunta? Ok? So far, so good. 4. Como exercitar o nosso espírito? Então, primeira coisa, o espírito está pronto, tá? O nosso espírito, ele é perfeito, porque a partir do momento que o Espírito de Deus veio habitar nosso espírito, como eu falei, é um indicador perfeito, a obra já está pronta, não há nada. Você, quando estiver diante de Deus na eternidade, o seu espírito não vai estar diferente da maneira como ele está hoje. Então o espírito já está pronto, mas nós precisamos aperfeiçoar, através do exercício, a maneira de nós nos relacionarmos. Na verdade, quem precisa na verdade se aperfeiçoar é a nossa mente, para conseguir interagir e entender o nosso espírito.
Então aqui tem um exemplo, né, como uma criança que acaba de nascer, ela é perfeita, mas ela ainda assim ela é aperfeiçoada. Apesar de ser perfeita, ela precisa crescer, precisa se desenvolver. E interessante que muitos crentes, ele possui o seu espírito, e é legal isso, irmãos, porque a idade espiritual, ela é diferente da nossa idade carnal. Sabia disso? Ela não anda, né, no mesmo tempo. Então, a pessoa pode ter 40 anos de idade e nasceu ontem no espírito. Então ela tem, vamos supor, é um bebê na fé, ela tem 1 ano, precisa tomar leitinho, precisa de alguém, assim como um nascituro precisa de um adulto para alimentar ela, um bebê na fé ele precisa de um adulto para alimentar ele. Mas por outro lado, como o nascimento espiritual, ele não anda no mesmo passo que o nosso desenvolvimento físico. Às vezes aquele que acabou de nascer na fé, em 2 anos, ele já é mais maduro do que um crente que nasceu na fé há 20 anos. Ou só eu que já vi gente assim? Tem crente que nasceu há 30 anos e é um bebê na fé. Se você falar duro com ele, ele faz beicinho, fica bravo, fica de mal, muda de igreja, fica uns dias sem aparecer, não fala mais, estou de mal. Coisa feia demais, mas tem.